Boa noite, meu nome é Esther, sou professora de biologia. Tá. Meu nome é Esther, sou professora de biologia e estou atuando como professora de suporte na disciplina bioquímica. Essa é a segunda etapa da aula de revisão para bioquímica, para tentar ajudar os alunos nessa AB2, AP2. Eu estou refazendo um AP2 2022.2 para tentar ajudar a entender malonilcoato. Tá. Compartilhar aqui diretamente da apostila. Deixa eu ver se eu consigo parar esse compartilhamento e mostrar para você o que acontece. Apareceu? Tá. Agora temos acetil-CoA no citoplasma. Tratando a síntese do palmitato, utiliza malonil-CoA, composto de 3 carbonos, 3 átomos de carbono. Dessa forma, acetil-CoA será convertido em malonil-CoA pela ação da enzima acetil-CoA carboxilase. Olha só, quando a gente começa a degradar os ácidos graxos durante a beta-oxidação, ele converte em algum momento acetil-CoA em malonil-CoA. Para qual importância? O corpo quer eliminar o excesso de toxinas, vamos dizer assim, e usar cada uma das cadeias carbônicas de alguma forma útil. No caso, o malonil-CoA, ele não é uma forma que é facilmente metabolizada pelo corpo. Então, o corpo precisa converter malonil-CoA em acetil-CoA. De que forma? Em uma das etapas da beta-oxidação, a enzima acetil-CoA carboxilase atua sobre acetil-CoA, convertendo acetil-CoA em malonil-CoA. Para que acontece isso? Acetil-CoA. Eu estou vendo esse biotina, estou lembrando que eu uso um creme de cabelo que tem biotina, a intenção desse creme de cabelo é grudar na gordura do abacate e tornar o cabelo mais fluido, vamos dizer assim. Então, durante o processo de produção desse creme, eles usam essa biotina para poder deixar o cabelo com uma estrutura um pouco mais mole e ajuda no processo de pentear. No caso do acetil-CoA carboxilase, uma enzima dependente de biotina. Essa biotina. Peraí. Essa biotina gera. Peraí, gente. Peraí que eu vou parar de compartilhar. Explique, já falei, o malonil-CoA ele é convertido na presença de acetil-CoA. O acetil-CoA ele reage com uma determinada enzima e converte o malonil-CoA em acetil-CoA. E esse acetil-CoA ele vai para o ciclo de Krebs para gerar energia, basicamente isso. A glicose 6-fosfato pode ser metabolizada pela via glicolítica ou pela via das pentoses. Em hepatócitos de ratos do estado bem alimentado, explique com base na interação dessas duas vias
como é suprimida a demanda de NAD, pH e ATP usados na síntese de ácidos graxos. Não deixe de explicar o destino metabólico da frutose 6-fosfato, produto do ramo não oxidativo da via das pentose. Uma coisa que é importante vocês saberem, deixa eu compartilhar a tela para vocês verem qual questão que eu estou falando. Tá, estou nessa questão aqui. Ó. Questão 4. As hemácias, vou ler de novo. A glicose 6-fosfato pode ser metabolizada pela via glicolítica ou pela via das pentoses. Quem que é glicose 6-fosfato? É a primeira enzima, é o primeiro substrato da via glicolítica. A glicose entra na célula e ela recebe um 6P. Para quê? Para não deixar a glicose sair da célula. Então, o que acontece? Só que a glicólise ela é realizada por todos os tipos de células, independente se tem mitocôndria ou não. Então, e a via das pentose também. A via das pentoses ajuda a glicólise a acontecer. Ela doa algum substrato para a glicólise acontecer. Em hepatócitos de ratos no estado bem alimentado, explique com base na interação dessas duas vias como é suprimida a demanda por NAD, pH e ATP usado na síntese de ácidos graxos. Não deixe de explicar o destino metabólico da frutose 6-fosfato, produto do ramo não oxidativo da via das pentose. No caso, ele é convertido também no fígado, ele atua no hepatócito e ele consegue acumular ATP na forma de glicogênio. De que forma? Se você está no estado bem alimentado, e você está com a barriguinha cheia de comida, o seu corpo começa a sintetizar glicogênio, no caso nós que somos mamíferos. E esse glicogênio não fica só no fígado, ele fica no músculo e quando tem excesso de glicogênio, o corpo começa a restaurar as cadeias carbônicas para restaurar também as reservas de gordura. Se você come muito, a chance de você reservar muita gordura no teu corpo é maior. Porque isso aqui, ó, frutose 6-fosfato, ele acelera a glicólise, porém, quando tem excesso ou estado bem alimentado, ele também reduz a velocidade que a glicose é metabolizada. Ou então ele pode aumentar a velocidade da metabolização da glicólise, dependendo do estado em que está sendo falado. Vou dar um exemplo. Imagine que você ficou 12 horas de jejum intermitente. O que você vai fazer? Você vai comer o máximo possível para você se sentir saciado. Você vai comer um pratão de macarronada com sei lá, com molho bolonhesa. Não sei se você gosta de macarronada com molho bolonhesa. Molho bolonhesa é um molho bem gorduroso com carne. Isso vai e macarrão tem bastante carboidrato. Como eu comi muito ontem, domingo, eu tive macarronada, né? Então, o que acontece? São dois alimentos que são altamente energéticos. O carboidrato já começa a ser degradado através de processos de glicólise e a gordura começa também a ser quebrada depois que a glicólise for quebrada. Aí você vai me perguntar assim, Esther, mas o que tem via das pentose? As células que não possuem beta-oxidação, elas realizam a via das pentoses como estratégia alternativa de energia. Então, se todas as vias, as células produzem a glicólise e realizam glicólise, realizam a via das pentose,
o acúmulo de energia no corpo é maior. Então, essa pessoa tem uma tendência a acumular gordura em maior quantidade. E esse processo é desacelerado quando você estimula a glicólise. A gente tem uma enzima chamada PKA, fosfofrutoquinase. A fosfofrutoquinase, ela acelera a glicólise ou ela reduz a glicólise. Como que ela sabe quando ela acelera e quando ela reduz? Quando o organismo está bem alimentado, ela acelera a glicólise, para quebrar aquela glicólise e não ficar em excesso de glicólise na corrente sanguínea. Quando o estado do nosso organismo está com fome, ela desacelera a glicólise para manter aquela energia do nosso corpo. Esse fluxo, né, esse fluxo de bem alimentado e mal alimentado vai definir a origem do destino metabólico do frutose 6-fosfato, produto do ramo não oxidativo da vida pentose. Essa frutose 6-fosfato ela vai para glicólise, tá? E ela vai ajudar a glicólise a funcionar mais rápido ou menos rápido de acordo com o estado, se estiver alimentado ou mal alimentado. Explique as funções da insulina, glucagon sobre o glicogênio hepático em situação de jejum e recém-alimentado. Essa questão é clássica de cair na AP2. A insulina e o glucagon ele trabalham de forma antagônica, quando uma está ativa e a outra está inativada. Quando a gente está no estado bem alimentado, nosso corpo está com uma quantidade muito alta de glicose na corrente sanguínea. Então, o pâncreas vai liberar a insulina para quê? Para abrir as portas, a proteína porta da célula, para transportar essa insulina, essa glicose, de fora da célula para dentro. Então, acontece o processo de síntese da glicose, ou a glicólise. Já quando você está com um estado jejum, ou seja, quando a quantidade de glicose na corrente sanguínea está baixa, o teu corpo precisa de alguma estratégia para manter o seu cérebro ativo. Então, ele vai mandar o pâncreas produzir glucagon, o glucagon vai ser encaminhado para o fígado e vai começar o processo de degradação do glicogênio. Depois que esse processo de degradação de glicogênio já foi extinguido, nosso corpo precisa continuar com os níveis de glicose ativo no cérebro, né? E ele vai iniciar o processo de quebra dos adipócitos. Ele vai se ligar aos adipócitos e vai começar a converter esse adipócito em energia e vai estimular o início da beta-oxidação de ácidos graxos. Tá? Descreva quais as funções da etapa do contorno da gliconeogênese. A gliconeogênese é uma possibilidade que o nosso corpo tem de produzir glicose sem usar glicose. Ah, Estel, não entendi nada. Vou mandar o esquema aqui. Gliconeogênese. É como se você usasse gordura, usasse aminoácido e usasse proteínas para fazer glicose. A glicogenólise é a quebra do glicogênio. É isso que acontece quando você está em jejum prolongado. No jejum prolongado, você quebra seu glicogênio para se manter o seu corpo ativo. Já a gliconeogênese, você usa substâncias não glicídicas para converter, vamos dizer, em glicogênio. Vou mandar um esqueminha aqui, peraí que eu vou mostrar. Na apostila de vocês tem um esquema muito legal que pode ajudar nesse processo de entendimento. Peraí que eu vou pegar a página e vou compartilhar.
Deixa eu só reduzir aqui. Aqui. São 3 reações da glicose que não podem ser revertidas nas condições fisiológicas. A conversão da glicose em glicose 6-fosfato, catalisada pela enzima hexoquinase, a conversão de frutose em frutose 6-fosfato, catalisada pela enzima fosfofrutoquinase, e a conversão do fosfenolpiruvato em piruvato, catalisado pela enzima piruvato quinase. Portanto, essas etapas devem ser contornadas por outras reações para que a gliconeogênese possa ocorrer. E é exatamente isso que ocorre. A glicose é sintetizada através das mesmas reações da glicólise, exceto pelas reações irreversíveis, que são contornadas por outras reações, como podemos reverter. Olha aqui, ó. Glicose convertida em glicose 6-fosfato, convertida em frutose, frutose 1,6 bifosfato, gliceraldeído 1,3 bifosfato, fosfoglicerol, fosfoglicerato, fosfenolpiruvato. Deixa eu parar aqui. Nosso corpo cria estratégias constantemente, então ele usa outras formas de contornar. Vou mostrar aqui para não fica meio tonto ficar passando esse negócio rápido. Então, vou parar aqui o compartilhamento para botar lá no livro para vocês relembrarem. Vocês já estudaram, já passei, eu acho que já passei isso para vocês. Tem um esqueminha muito interessante que é fácil de entender, que é tipo um desenho que eles colocam. Deixa eu colocar aqui. Ó, eu achei aqui, ó. Isso aqui é página 133. Gliconeogênica, ou seja, formar glicose com estratégias alternativas. Glicogênio, glicose fosfato, ela reage com. Aqui, ó. Agora você entendeu que a biogliconeogênica, até esse ponto, ficou faltando aprender outras reações reversíveis da glicólise, catalisada pela PFK e pela hidroxinase, são contornados. Em vez dessas duas reações serem ativadas, revertidas, gerando ATP, o que seria energeticamente desfavorável, ocorre apenas hidrólise dos grupos fosfato, como mostrado na figura 29.8. As enzimas que catalisam essas reações são chamadas de fosfofrutoquinase, frutose 1,6 bifosfatase e glicose 6-fosfatase, respectivamente. Então, no lugar da hexoquinase, da fosfofrutoquinase e da piruvatoquinase, entra frutose 1,6 bifosfatase e glicose 6-fosfatase. Então, a reação não é mais irreversível. Ela se torna reversível. A primeira reação
é reversível, tá vendo essa setinha aqui no meio? Para cima e para baixo. Essa terceira reação, para cima e para baixo. Já que no final, o malato, minto, o 2-fosfoglicerato, ele é convertido em fosfoenolpiruvato, que pode retornar, pode ser transformado em oxalacetato, que se transforma em malato, e ele pode voltar também, até oxalacetato, formando piruvato, tá? Há uma diferença bem grandona aqui, ó. A primeira etapa é contornada. Essa enzima, ela é de trás para frente. A gliconeogênese, a glicose é de 1 até 10. A gliconeogênese é de 10 até 1. São etapas ao contrário. Não sei se eu consegui me fazer entender. Você entendeu? Ó, essa etapa aqui é a última etapa da glicólise. Mas no caso da gliconeogênese, essa é a primeira etapa. Eles usam aqui, ó, alanina, acetil-CoA, converte piruvato em oxalacetato, o piruvato é convertido em malato, o malato também é convertido em oxalacetato, depois é convertido em fosfenolpiruvato, e assim sucessivamente. Os elementos que são mudados aqui, ó, é que é adicionado um aminoácido aqui, alanina, no piruvato, que converte esse piruvato em oxalacetato. Esse piruvato recebe um acetil-CoA, que converte em malato. Esse malato recebe um NAD, que restaura o oxalacetato, transformando ele em fosfenolpiruvato. Na glicólise, o fosfenolpiruvato é o último, é o nono para o 10º. Já aqui ele pode ser restaurado e modificado. Então, por isso, por hoje é só. Eu vou mandar esses esqueminhas todos lá no grupo para tentar ajudar vocês. Eu vou tentar dar uma organização aqui melhor para responder, mandar essa prova que eu compartilhei com você, respondida lá no grupo, para poder tentar ajudar. Vocês lendo a prova, eu vou escrever de forma mais resumida, mais fácil, para vocês gravarem e conseguirem colocar na prova, tá bom? Tá bom, Sandra. Muito obrigada, tá? Boa noite.